Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Mundo em Caos, do autor Patrick Ness. A tradução desse livro ela foi feita pelo Edmundo Barreiros e a editora é a Intrínseca, tá? Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vim conversar com vocês sobre esse livro porque eu amo distopia e ele se encaixa perfeitamente em distopia. E eu fiquei muito empolgada com a premissa do livro quando eu descobri a história, né? Então, fiquei sabendo porque vai ter um filme que vai ser lançado. A sua data de estreia foi postergada por conta da pandemia, então tem que esperar um pouquinho aí, mas eu tô bem empolgada com a história. É um livro que ele é uma duologia, se eu não tô enganada. Ele não vai se concluir todo apenas nessa história, então a gente vai ter que aguardar aí. Já tem o segundo livro lançado, mas para saber as conclusões do que acontece nesse livro, algumas coisas ficam para o próximo volume. Então o que acontece aqui? Aqui a gente vai ter como personagem principal o Todd, e a gente vai ver pela percepção dele o que tá acontecendo. Ele vive num mundo, um outro mundo, tá? Não é a Terra, onde a família dele, né, a mãe e o pai dele, foram para lá em busca de condições melhores, porque o velho mundo, como eles chamam, que é a Terra, ele, além de estar super lotado, ele não era um lugar bom, e os seus pais eram pessoas religiosas. Então eles foram nessa nave aí como primeiros colonizadores desse novo mundo. Ao chegarem lá, existia um verme que se chama o verme do ruído, que atingiu tanto os homens quanto as mulheres. Os homens, eles começaram a escutar os pensamentos um dos outros, né? Então eles não conseguiam mais guardar segredo. Todos os seus pecados, os seus desejos, as suas ideias, elas ficavam vagando, né? Então, conforme eles iam pensando, as outras pessoas, elas conseguiam escutar. Isso não era só com os homens, mas também com os animais. Então, eles conseguiam escutar o que os animais pensavam, como agiam. Isso meio que enlouqueceu eles, tá? Além disso, as mulheres que foram afetadas pela doença, elas morreram, todas morreram. Então, no mundo em que o Todd vive, não existem mulheres, existem apenas homens, homens que escutam umas vozes dos outros. E o Todd, ele é o último menino, porque todos os homens já cresceram. Como funciona? O mundo, né, esse mundo novo, ele é composto cada ano de 13 meses. E um menino se torna homem quando ele completa 13 anos. 13 anos, cada um com 13 meses, né? E o Todd, ele tem 12 anos e 12 meses. Então falta apenas um mês para ele se tornar um homem. Quando ele vira um homem, né, ele vai saber os segredos que existem na comunidade onde ele vive e descobrir mais coisas. E ele poderá voltar a falar com as outras pessoas, né, com quem ele convive ali. Porque o que acontece? Quando um menino se torna homem, ele não pode ficar muito que se relacionando com as crianças. Existe meio que um segredo ali, ninguém sabe muito bem o que é. E o Todd, por ser o último menino, né, ele tá se sentindo muito sozinho. Ele não tem com quem brincar, com quem conversar, porque ele é o último menino e ninguém pode falar as coisas pra ele. E o último menino que existiu foi há 2 anos, então ele tá praticamente há 2 anos sem ter com quem conversar além da família dele. Como eu disse, as mulheres não existiam, né, acabaram morrendo todas, então a mãe do Todd morreu também. Mas por algum acaso, a gente vai saber isso mais pra frente, o pai do Todd também morreu. É justificado como pela Guerra dos Speckles. Eu acho que é assim que fala, tá? Quando eles chegaram lá, existia uma raça, né, de seres ali, muito parecidos com os seres humanos, mas não eram seres humanos, eram os Speckles. E acredita-se que quando os humanos e os Speckles entraram em guerra, foram eles que soltaram esse verme do ruído contra os humanos, que era uma arma química ali. Então, o pai do Todd, ele morreu por conta disso, né, por essa guerra. E quem cuida hoje, né, do Todd
é o Cillian e o Ben. Eles são os pais do Todd, eles que se cuidam. Na história, o autor não deixa claro se existe um relacionamento entre os dois, mas na minha percepção eu vejo que os dois são sim um casal, tá, gente? Porque os dois eles já viviam juntos antes, né, de morarem junto com o Todd para cuidar do Todd. Então, a maneira com que o Todd apresenta os dois pra mim é muito de casal e eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Mas ele não fala, ah, os dois eram casados, isso ele não fala. Mas a forma com que ele traz pra gente esses dois personagens deixa muito nítido, pelo menos pra mim, esse relacionamento que eles têm. Então, o que que acontece, né? Falta um mês ali pro Todd se tornar um homem, ele tá com muita expectativa e num determinado dia ele sai pra levar o Mente, que é o melhor personagem de todos, o personagem que eu mais gostei de longe, que é um cachorrinho. E ele tem que levar ele pra andar, pra passear, pra fazer suas necessidades, e acaba que ele vai pra um pântano ali que tem na cidade dele, levar o cachorrinho dele pra fazer as necessidades. Ele tá muito chateado, meio que ele não gosta dessa obrigação que ele tem de cuidar do Mente, meio que o tempo todo ele fica maltratando o cachorro, sabe, dá uns tapas, nada que vai dizer assim que ele tá realmente espancando o cachorro, tá, gente? Mas a primeira impressão que você tem do Todd, você não gosta muito dele e você não gosta muito da forma com que ele trata o Mente. Foi o que eu senti, tá? Eu fiquei muito incomodada com isso, mas ao longo do livro o relacionamento deles se estreita. Então isso muda. E eu achei muito legal eles colocarem em Mente, porque ele é aquele ser puro e fiel, que vai passar por todos os desafios com o Todd sem ao menos pensar por um minuto sequer nas consequências e no que realmente significa a palavra perigo. Então ele leva lá o cachorrinho dele pro pântano, ele tem um encontro com o pastor da cidade onde ele mora, que é o Aaron. Esse pastor, ele vai dar bastante problema ao longo do livro, mas eu não vou me estender, mas ele já chega ali meio que batendo no Todd, simplesmente porque ele tava pensando na palavra que eu acho que seja merda, tá? Então ele fica, ai, que merda de vida. Ele é bem reclamão, o Todd. E aí o pastor não gosta desse comportamento que ele tá tendo, fala que ele não pode pensar assim, que ele não pode agir dessa forma e dá uma surrinha ali no Todd, e o Todd fica, né, eu também ficaria bem brava com essa situação, mas passa. Só que ocorre um fato estranho naquele pântano depois que ele leva esse soco do pastor, ele encontra o silêncio, né? Então imagine, num mundo onde existe barulho o tempo todo, você se depara com o silêncio. E ele percebe que esse silêncio também, ele se move, e é muito louco. Ele fica morrendo de medo pra entender o que é aquilo. E quando ele compreende que é uma pessoa e que aquela pessoa é uma garota, ele fica apavorado. Enfim, acaba que ele volta pra sua casa, e a sua casa, o mais engraçado é que a sua casa é a última casa. Então, entre o pântano e a sua casa, ele tem que passar pela cidade inteira. E aí ele tem que ficar se policiando para que ele não espalhe o seu pensamento, o seu ruído, para que outras pessoas na cidade escutem aquilo que acabou de acontecer com ele. E a mesma coisa ele tem que fazer com Mente, né? Mas ele é um animalzinho, ele meio que não controla o que ele pensa. Então ele tenta ali distrair o cachorro, vamos mais rápido. Enfim, ele chega na casa dele, ele consegue chegar lá sem que ninguém descubra. Ele conversa um pouco com o Cillian. Ele tem um relacionamento assim com o Cillian mais atritado, então os dois discordam em muitos aspectos, mas o Cillian não percebe o que aconteceu com ele, e depois ele vai falar com o Ben. O Ben já é um pai muito mais próximo, que ele se identifica muito mais, então ele não consegue esconder o que aconteceu. Naquele exato momento, bate um desespero no Ben, e nisso vem o Cillian. Eles falam, não, a gente precisa mandar você embora, você precisa ir embora daqui agora, você precisa correr. E eles começam a montar uma mochila
que o Todd até achou que tinha perdido aquela mochila, tava escondida debaixo do assoalho da casa. Eles começam a juntar várias coisas, comidas, mantimento e fala: você tem que ir embora agora dessa cidade. O Todd fica assim: mas o que tá acontecendo? Me explica, me fala. Ele dá um livrinho, né, na realidade é um diário pro Todd, que ele fala que é o diário da mãe dele e fala que todas as respostas têm que estar lá. O Todd, ele fica sem entender porque ele aprendeu a ler, mas ele não tem o hábito, porque o prefeito da cidade, que é o Prestins, da cidade de Prestonstown, ele proibiu a leitura, então queimaram-se todos os livros, então o Todd acabou que não teve a sua educação, né, escolar continuada. Então ele sabe ler, mas ele não sabe ler muito bem, pra ele é muito difícil, ele também não gosta. Enfim, o Ben coloca tudo aquilo dentro da mochila e fala: você tem que ir embora agora. Quando o Todd, ele ainda tá resistente, mas ele vai começar a sair, começa uma batida na porta da casa deles. O Cillian fala: deixa que eu vou lá na frente, e fala pro Ben sair pelos fundos. Mas o Ben ainda tá meio teimoso, ele não tá querendo sair. E aí é o Prestins Jr., que é o delegado da cidade, né? Que é o filho do prefeito, ele tá lá batendo, falando assim: olha, abre a porta, eu quero falar com o Todd precisa vir, né, pra prefeitura, que não sei o que. O Cillian falou assim: só por cima do meu cadáver. Enfim, acaba que o Preston Jr. entra, tem uma briga ali entre os dois, o Cillian bate nele. E nesse momento que o Todd vê tudo que tá acontecendo, ele acaba fugindo mesmo, né? Mais por consideração entre o Ben e o Cillian. Mas o Preston Jr. fala: olha, a cidade toda vai vir atrás. E começa a jornada do Todd com o Mente, né, o cachorrinho, sozinhos. Então ele volta pro pântano, né, tentando fugir ali. Quando ele tenta fugir, ele escuta até um barulho muito alto. Então ele percebe que meio que tá um cenário de guerra lá na casa dele, mas ele não sabe o porquê, ele não entende o que tá acontecendo. Ele só sabe que ele precisa confiar nos seus pais e ele precisa fugir. Ainda mais porque ele teve esse encontro com essa garota, né? Pode ser por isso que o mundo dele mudou completamente assim, dessa maneira. Só que aí ele acaba passando por uma situação ali novamente com aquele pastor e ele acaba fugindo da cidade junto com a garota. Eles têm aquele princípio, né, de relacionamento em que é meio conturbado porque ela não fala. E ele fala e pensa muito e toda hora ela tem medo, mas eles se unem ali num primeiro momento para fugirem juntos. E é quando a jornada do Todd começa. A gente vai descobrir vários segredos ao longo da história, tá? O porquê desse verme existir, o porquê de todas as mulheres terem morrido, mas de repente uma garota ter aparecido do nada. E por que ela tá ali, qual que é a motivação dela. Tudo isso a gente vai tendo, em alguns casos, explicações nesse volume, em outros casos a gente percebe que a gente vai ter só no próximo volume, tá? Eu gostaria de falar que eu gostei bastante dessa história. Ela é uma história bem corrida, então a todo momento vai ter ação nela, porque tanto o Todd quanto a Viola, que é essa menina, eles têm que correr o tempo todo para poder fugir. E eles realmente, literalmente, estão correndo o tempo todo dessas pessoas que estão atrás dos dois, que eles não entendem o porquê que eles estão atrás. Ao longo dessa jornada, eles vão encontrando outras pessoas que vão explicando para eles como que esse novo mundo funciona, o que ocasionou para ele estar dessa maneira. E a gente vai vendo a transformação dos personagens, né? Então a gente percebe ali que a Viola e o Todd, eles vão tendo uma cumplicidade maior ao longo do livro e se apoiando muito um do outro e criando uma interdependência ali entre os dois. Gosto também do fato do Mente, ele pra mim, como eu disse, ele foi meu personagem favorito. Ele traz a leveza, ele traz a pureza, sabe? Tudo aquilo que a gente não vê na humanidade ali, nas pessoas, mesmo nas pessoas boas, a gente consegue ver refletido na leveza do Mente, que o tempo todo, apesar dos pesares e de todos os perrengues que ele passa junto com esse casal,
Ele sempre tá alegre, ele sempre tá feliz. E olha, ele passa por muito maus bocados aqui dentro dessa história. E outra coisa que eu gosto muito, muito, muito é que eles têm um objetivo. O Todd, ele sabe desde o começo do ponto que ele está até onde ele tem que chegar. Ele sabe que ele tem que chegar em Refúgio, que é uma outra cidade, para ele conseguir proteção. Então, eles iniciam essa jornada apesar de tudo que tá acontecendo, com uma esperança de que lá no fim eles vão ter todas as respostas que eles precisam e vão pelo menos conseguir lutar contra tudo isso que tá acontecendo. A gente vai percebendo também que o Todd, ele é um garoto que, apesar de resmungão, de falar muita bobagem, de desconfiado, ele é um garoto bom. E que o fato de o Ben e o Cillian não ter explicado outras coisas pra ele é o que mais protege o Todd, porque essa ignorância que ele tem sobre os fatos faz com que as pessoas de fora, que ele encontra ao longo do caminho e que ele achou até por um momento que nem existiam, que era apenas Prestonstown que existia, o recebam e possam confiar nele. Coisa que, se ele soubesse de tudo, talvez as pessoas não confiassem na vida deles. Outra coisa muito legal é que, assim, a gente sabe, né, ao longo do livro, qual que é a forma que a Viola chegou ali. Na realidade não é nenhum segredo, a gente já pega ali no começo, mas eu não quero falar pra vocês, tá, gente? Quero deixar pra vocês poderem ler. Então a gente sabe, né, como que a Viola chegou ali. Mas a gente não sabe o que aconteceu até ela chegar ali. Então, nesse livro, no final, depois que ele acaba, a gente tem um conto onde a gente vai ver a história da Viola antes dela chegar no Novo Mundo. Então, explica o que aconteceu ali até chegar naquele determinado dia em que ela encontrou com o Todd. E é legal porque a gente vai ver um pouco da percepção dela. A gente vê muito da percepção dele, então os pensamentos dele, ele fica pensando, ai, por que ela não fala? Por que ela só fica quieta? Por que ela fica, em alguns momentos, reclusa? Então ele não entende muito bem, ele não sabe como lidar. E a gente vê o que a Viola passou e por que ela tem aquele comportamento, principalmente no início do livro. Depois de um tempo ali de relacionamento que ela tem com o Todd, essa forma que ela lida com as coisas muda um pouco, apesar de eles viverem coisas terríveis ao longo da história. Eu acho que o personagem mais dramático nessa história é o pastor, o Aaron, porque, gente do céu, eu vou falar pra vocês, eu entendo o propósito e a forma do porquê que ele foi colocado ali na história, mas ele parece que não morre nunca, e eu precisava falar isso pra vocês. Gente, o que acontece com aquele homem que, aconteça o que acontecer, ele continua. E me dá uma aflição, porque não é só o Aaron que tá atrás do Todd, é toda a cidade de Prestonstown. Mas ele é o que mais dá aflição, parece que ele não desiste e ele tem uma gana ali. E a gente fica o tempo todo, por que essa perseguição com o Todd? O que o Todd fez pra esse pastor? Claro, o autor ele responde esse questionamento pra gente, fica muito mais claro, muito mais nítido, e aí se você até reler alguns começos ali, você entende o porquê que o Aaron sempre tratou o Todd da mesma forma, sabe, dessa forma ríspida, de uma forma que qualquer pequena coisa que o Todd fizesse era motivo pro Aaron ir lá e dar uns tapas nele. Então, gente, é uma história que eu fiquei muito empolgada em ler, me relembrou várias distopias, sabe? É uma história simples de dois adolescentes ali que vão correr e enfrentar o mundo, né? Um mundo novo, com pessoas que eles estão conhecendo e que podem ou não ajudá-los nessa jornada. E com pessoas que estão atrás deles, que eles não sabem o motivo e que eles vão descobrir ao longo dessa jornada. Mas eu senti um sentimento muito gostoso por essa leitura. E é uma leitura rápida, fácil. Claro, tem esses problemas em algum momento, mas eu indico muito. Se você está procurando uma leitura que vai ser empolgante, vai ser divertida e que vai te trazer experiências novas, eu indico bastante. Um ponto que eu tenho que falar é sobre os speckles.
como eu disse no começo, eles eram os nativos ali daquele novo mundo, e como em todos os lugares, os humanos chegam e destroem tudo, né? Mas enfim, eu senti que poderia, da mesma forma que teve ali com a Viola, que o autor trouxe esse conto, né, pra gente conhecer a história dela, que a gente poderia conhecer um pouco da história deles. Eles foram pintados como os grandes vilões desse novo mundo, mas na realidade eles são grandes vítimas, e a gente vai saber as motivações ao longo do livro, e eu fico muito curiosa para saber como que é a percepção deles com a chegada de muitas pessoas ali naquele mundo em que eles já viviam, que eram deles, e eles tendo que entrar em guerra, realocar o seu modo de vida por conta de bárbaros, né? Porque os humanos que chegaram lá e o que eles fizeram eram bárbaros. Então, esse é um ponto que eu senti falta. Eu queria saber mais sobre eles, sobre os Speckles. Mas espero que no segundo volume a gente conheça um pouquinho mais, tá? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa leitura. Continuo afirmando que o Mente é o melhor personagem de todos, sabe? Me fez sofrer em alguns momentos. Mas ele deu muita leveza ao livro. Eu acho que ele trouxe esse contraponto, enquanto esses outros dois personagens o tempo todo estavam sofrendo muito, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, passem no meu Instagram, sempre tô postando coisa nova lá. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque é muito importante. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero vê-las em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!